Bom, pessoal, primeiro, obrigado, boa noite por vir. Interesse estar aqui quarta-feira à noite falando de arte, filosofia. Ouvi um pouco, os meninos me ouvem todo sábado, eu me escuto todo sábado nas aulas. É uma satisfação estar lá do Bruno, a gente se conhece tanto tempo, né, Bruno? E primeira vez que a gente está fazendo palestra junto. Espero que vocês gostem da temática. Eu trouxe a Nova Babel, reflexões sobre a arte política. Na verdade, eu vou falar mais de arte e vou mostrar como que os problemas políticos vão aparecer a partir daquilo que eu vou falar de arte, como uma reflexão. Então, não vou definir nenhuma tese aqui, nenhum postulado sobre arte. Vou trazer algumas noções sobre arte, daquilo que eu conheço de história da arte, daquilo que eu conheço de filosofia da arte, mostrar o quão problemático é isso, quer dizer, quais são os problemas que estão aí. Para começar a minha palestra, eu gostaria de começar com uma citação do Oakeshott, que é o autor desta obra sobre história, além de outras. É um grande filósofo conservador inglês. E eu me inspirei na obra dele, num artigo que tem nesse livro chamado A Torre de Babel. Me inspirei neste texto para falar dessa palestra e gostaria de abrir com essa citação. É um pouco longa, mas vale a pena a gente ler, porque o Oakeshott, a partir dessa citação, coloca os grandes problemas do que significa a Torre de Babel, do que eu vou falar daqui a pouco. Quer dizer, a decaída raça humana, solta na terra, logo encontrou-se em dificuldades. Em vez de desfrutar da companhia uns dos outros, como crianças poéticas, em uma vida de perpétuo assombro ante as maravilhas do mundo, alimentando-se de frutas ou empenhando-se alegremente em descobrir e cultivar as riquezas da terra, gratos pelo que podiam obter dela, os seres humanos encheram-se de ilimitadas necessidades e de uma urgência selvagem em satisfazê-la. Negligentes quanto à sua beleza, desdenhosos de suas dádivas e convencidos de sua hostilidade, eles devastaram o mundo buscando apenas gratificar seus perversos e insaciáveis desejos. E suas relações com seus semelhantes seguiram o mesmo padrão. Eram movidos por ganância, inveja, medo e violência. O que a gente tem com essa citação é a abertura do artigo do Oakeshott. Há aqui uma referência a uma espécie de mito da terra perdida, da terra prometida perdida, o mito do Éden, onde você perde a terra prometida, quer dizer, você perde o Éden, esse lugar de abundância, bonança, e caído numa terra, quase que me lembra muito aqui o Rousseau, falando ali das origens da desigualdade entre os homens. Você tem esse desejo insaciável por guerra, violência, ódio um com os outros. E aí, o Oakeshott, muito interessante, vai trazer o papel, o mito do dilúvio como resposta a esse tipo de atitude humana diante dela mesma, uns com os outros e diante da natureza. Deus lança o dilúvio, e aí, a partir do dilúvio, a humanidade, de alguma forma, se regenera. E para combater o dilúvio, quer dizer, uma espécie de revolta, aqui que está interessante, revolta metafísica contra Deus, que lançou o dilúvio, você tem justamente os personagens da Bíblia, né? Trago aí o problema da revolta metafísica, a revolta de Nimrod, a cidade da liberdade, e o castigo de Deus, a cidade da confusão. A Torre de Babel é justamente essa tentativa, ou este esforço que esse Nimrod, que é um personagem bíblico do Antigo Testamento, logo após o dilúvio, ele quer construir uma torre gigantesca, uma espécie de resposta ao medo que ele sente com relação a Deus trazer outro dilúvio. Ele quer construir uma torre gigantesca, se preservar da possibilidade do castigo de Deus, novamente, quer dizer, ele quer se preservar disso. E aí ele comenta, quero ler um trechinho, porque vale muito a pena. Ele tem um comentário muito bom, o próprio Nimrod, falando dessa possibilidade e do que significa essa revolta diante de Deus. Então ele diz, ele convoca a cidade de Babel, ele convoca todos, e comenta: estamos cercados de inimigos,
e o mais ameaçador entre eles é esse Deus com o qual Abrão aliou-se. Venham, chama todos. Vamos para o interior e construir uma cidade onde poderemos fazer o que quisermos com impunidade. A cidade da liberdade. E vamos chamar essa cidade de Babel, a cidade da liberdade. E para que nunca novamente sejamos destruídos por um dilúvio dos céus, vamos construir uma torre tão alta que não submergirá ante qualquer inundação. Tão forte que resistirá a qualquer terremoto. Tão incombustível que os raios não poderão destruir. Vamos, no topo dessa torre, construir nossas formidáveis escoras que sustentarão os céus de forma que nunca caiam novamente sobre nós. Pois, como sabemos, o céu é uma grande lona aberta por Deus para afastar as águas que, de outra forma, inundariam a terra. Na verdade, quando construímos essa torre, vamos subir ao céu, rompê-lo com machados e drenar a água para um lugar onde ela não possa fazer o mal. Assim vingaremos a morte dos nossos ancestrais e ficaremos para sempre a salvo da hostilidade de Deus e da natureza. A gente tem claramente aí uma expressão de revolta, que eu chamo de revolta metafísica, é um nome tradicional na filosofia, que é essa revolta do homem contra Deus, contra as ameaças desse Deus, sobretudo, que já puniu o homem uma vez e agora pode punir de novo. Então a gente constrói uma torre imensa e se protege desse Deus ameaçador. Abraão, já velhinho, olhando esses infiéis construindo a torre, reza fielmente a Deus, ele é o cavaleiro da fé, como vai dizer Kierkegaard, reza a Deus, ora a Deus e pede a Deus, por favor, dá uma olhada no que está acontecendo. E Deus lança um castigo. O castigo era para economizar, na verdade, de novamente destruir a humanidade com o dilúvio, etc. Deus, para economizar esse castigo, ele pede para os seus 70 anjos descer do céu, ir até a torre, que está sendo construída, e confundir cada membro da cidade, cada cidadão com um idioma diferente. Vai lá, confunda todos, cada um vai falar o idioma e ninguém vai se entender mais. Ninguém vai receber uma ordem mais, cada um vai viver fechado em si mesmo e não conseguirá mais se comunicar. Nós temos aqui, com essa narrativa, essa narrativa bíblica, claramente a expressão do que é viver na incomunicabilidade entre os homens. Aquilo que é o mais importante entre os homens, que é a comunicação, Deus apresenta justamente um castigo dos mais perversos. Quer dizer, os homens agora presos em sua plena liberdade passam a ser escravos profundos dessa liberdade. A cidade, que era a cidade da liberdade, passa a ser agora a cidade da confusão. Isso é muito importante para entender o que eu vou trazer aqui no resto da reflexão, e tenho certeza que a palestra do Gil, a palestra do Bruno, serão uma espécie de ilustração dos problemas que a gente vai extrair daqui. Mas é muito legal pensar que isso não é muito diferente do que nós vivemos hoje, né? Quer dizer, por isso que eu chamei de Nova Babel. Você tem a modernidade como uma espécie de revolta contra Deus, quer dizer, é isso que a modernidade é. A exortação, o convite, o chamado do homem centrado em si mesmo, preso a si mesmo, na sua grande autonomia, mas que agora não fala mais para Deus, mas se revolta contra ele. Não é à toa que o nome de um dos principais filósofos do século XX é o homem revoltado. Quer dizer, a experiência da revolta, sobretudo a revolta com relação ao mal. Quer dizer, Deus prometeu, mas não cumpriu. Para a modernidade, hein? Obviamente. A gente teria que pensar que do ponto de vista cristão, Deus cumpriu a promessa, né? Mas para a modernidade não. E a gente vai ver, e é isso que eu quero mostrar na minha fala, como que a arte moderna, ela abre
ou ela se interioriza de uma forma tão profunda que ela perde a referência justamente com o divino e transforma, substancializa o homem num ser divino a ponto de ser a única referência de si mesmo. E esse enclausuramento no sujeito é tão grande, que a arte ou a linguagem humana já não fala mais de nada a não ser de si mesmo. E aí é interessante porque, como a gente vai ver na palestra do Gil, é no silêncio que a coisa vai acontecer como retomada da referência. Então, vamos mergulhar nisso. Primeira coisa a discutir aqui com a gente, os conceitos de arte. O que é arte? Eu trouxe aqui muito rapidamente uma das definições mais importantes da modernidade sobre arte, que é a definição do Hegel, filósofo alemão do idealismo alemão, que tem a definição de arte como a arte atinge a verdade como intuição. Então a arte é um conhecimento profundo, muito importante, que se ombreia lado a lado com a filosofia e a religião. Então a arte, filosofia e religião estariam ali entre os grandes 3 pilares do conhecimento sobre a verdade. A arte tem um jeito de falar da verdade. Como que ela fala da verdade? Com a intuição. O que é a intuição? A intuição é a forma de compreender uma realidade e de maneira imediata. Você percebe a realidade de um modo único. Você não percebe a realidade mediada pelos argumentos da racionalidade. Você abrange ou adere à realidade num ato que é único, num ato único da inteligência. A arte, vai dizer o Hegel, e aqui eu também estou com ele nesse sentido, é a unidade do sensível, da nossa experiência sensível, e do espiritual, do exterior e do interior. É muito importante pensar que a modernidade trouxe este conceito de arte. A arte como a síntese daquela experiência interna, espiritual do ser humano, com a experiência externa, sensível. Não só a arte aqui como imitação da natureza. A arte, mediada pela percepção sensível, é um processo intuitivo de vincular esse mundo externo com o mundo interno. Aqui eu trouxe uma pintura do Mondrian, um pintor do século XX, muito importante. E aqui eu acho que essa pintura, defendo que essa pintura é uma fase dele, ele está indo para a pintura abstrata já, que mostra bem o que é essa relação. Ele está diante de uma árvore, uma grande árvore, bem estilizada, lembrando aí as pinturas japonesas já, retratando uma espécie de um vazio ali de fundo. Quer dizer, estou vendo a árvore como uma entidade sensível, que eu olho, né, que eu tenho o contato visual com a árvore, mas ela já se perde num processo da intuição interna. Quer dizer, ela é filtrada pelo olhar do artista. Então, quando você olha um objeto como esse, quando você olha um quadro como esse, por exemplo, você tem aquilo que nós trouxemos aqui, da arte ser essa unidade, da percepção interna, interior de um artista com a realidade externa de uma entidade natural, por exemplo, que é a árvore. Só um exemplo do que seria essa relação, né, entre entidade externa com vínculo interno. O Hegel, que é o filósofo que eu estou trazendo aqui para pensar essas reflexões, ele entende, e aí é bem polêmica essa tese dele, que a história da arte tem um progresso, que a história da arte progride da pintura ou da arte antiga para aquilo que a modernidade está trazendo como arte. Este progresso obedece a uma lei. Segundo ele, não precisamos concordar muito com isso, mas vocês vão ver que é bem interessante o debate. Esse progresso é o seguinte: a arte, que ele chama de simbólica, para a arte romântica, que é o processo da arte, são essas 3 fases, ela é bem visível e concreta, né? A gente vai falar bastante disso ainda, ela é bem visível e concreta, até chegar numa pintura como a do Malevich, que é um pintor russo do século XX, pintando o quadro branco sobre o fundo branco. Quer dizer, eu tenho uma imagem abstrata ainda, que é a imagem das pirâmides, quer dizer, eu tenho um monumento físico, gigantesco, que é religioso, quer dizer, que é uma sepultura, que está vinculada a um universo religioso, onde o faraó dormirá para a sua eternidade.
E você tem, do lado, um processo quase que histórico da arte chegando à interiorização mais radical que um artista pode ter com relação à sua percepção, que é o quadro branco sobre o fundo branco. Então eu tenho fisicamente um monumento para se esgotar, se encerrar na experiência mais vazia da interioridade do artista que a gente possa imaginar. E aí eu trouxe um poema do Wallace Stevens que mostra bem essa discussão da interiorização do artista com relação à realidade. Percebe? A história da arte para o Hegel é uma história que conduz cada vez mais à profundidade da interioridade do artista. Então o Wallace Stevens tem um poema muito interessante que eu trouxe aí para a gente meditar um pouco. Nós vivemos numa constelação de retalho e retinar de sons. E não no mundo uno, nas coisas ditas, acuradamente em música ou fala, como em piano ou página de poesia. Pensadores sem pensamentos últimos, num cosmos sempre e sempre incipiente. Como, ao se subir uma montanha, Vermont, que é uma montanha, reúne seus vários pedaços. Quer dizer, eu tenho a realidade fragmentada, quer dizer, a realidade dos sons, a realidade da cor, a realidade do cheiro, quer dizer, a realidade da percepção sensível, mas essa realidade não tem unidade, quer dizer, ela não tem uma unidade, ela não se unifica. Aonde ela se unifica? Só na percepção do artista, quer dizer, na interiorização profunda do artista. Então ela aparece para mim, enquanto percepção, retalhada, sons, cores, cheiros, mas a síntese da unidade da realidade se dá no interior do artista. E é muito interessante essa poesia, porque ele fala, bom, nós temos pensadores que sem pensamentos últimos, quer dizer, nunca tenho a palavra final da realidade, quer dizer, a unidade última, porque na experiência poética, essa unidade é sempre dada na interioridade de um sujeito vivo, quer dizer, cada um de nós individualmente que faz o vínculo, a síntese da realidade, da multiplicidade da realidade. Isso é muito importante para a gente pensar, porque o Hegel vai mostrar que a história da arte, a história da estética, ou seja, a história da experiência artística, é uma história que começa com um padrão, um paradigma extremamente importante e se encerra nessa diluição das vidas individuais que percebem e fazem arte individualmente e dão sentido individualmente. Então, esse é o Hegel e as três épocas da arte. A arte simbólica, a arte clássica e a arte romântica. Eu acho bem interessante, eu gosto muito do Hegel, como ele tem um livro chamado O Sistema das Artes, é um monumento da estética, da filosofia da arte, é uma obra específica de um determinado momento da história da arte e da história da estética, que encerrou uma linha de pensamento do Ocidente. Quer dizer, o Hegel foi o filósofo que trouxe pela primeira vez a ideia de que a arte terminou, quer dizer, a morte da arte. E nós ecoamos a ideia de morte da arte na nossa cultura pós-moderna como algo, então vale qualquer coisa. Essa é a discussão, um pouco da discussão hoje. Quer dizer, o que é esse vale qualquer coisa e como nós reagimos a esse vale qualquer coisa. O Hegel anunciava a morte da arte lá no final do século XIX. E por quê? Quer dizer, o que significa essa morte da arte? Então vamos ver as etapas rapidinho e eu encerro fechando a problemática e jogo para os meus colegas aqui da mesa. O que ele entende por arte simbólica? Segundo Hegel, a arte simbólica corresponde diretamente às religiões panteístas orientais. Ele entende que a arte simbólica, quer dizer, é um período da arte, ele está localizando um grande momento da experiência humana, que é essa experiência panteísta. As religiões budistas, a arte da Babilônia, a arte persa. Ele está pensando, há um traço panteísta, onde não há um Deus soberano, monoteísta, determinando, mas há uma experiência humana que entende que o cosmos é uma experiência única, né? Quer dizer, a natureza é uma experiência única e divinificada. E ele vai mostrar que a ideia abstrata, quer dizer, a arte abstrata, deste período, busca encarnar-se em formas naturais. Quer dizer, tem um ideal de realidade, pensa o artista tentando produzir, ele tem um ideal de realidade e esse ideal se encarna na história. Numa pirâmide, por exemplo, num monumento artístico, num monumento arquitetônico. Então ele se encarna na história.
Essa é a expressão que o Hegel está usando. Tem o ideal abstrato, do sublime, da grandiosidade da natureza, e eu preciso encarnar isso na história, no finito que ele chama. Então, como que o infinito da experiência humana, que pensa o divino, se encarna e se cola na realidade física, concreta, experiência humana concreta. Então ele fala, olha, onde o ideal, a ideia abstrata busca encarnar-se em formas naturais. É uma tentativa frustrada de exprimir o infinito por meio do consumo indefinido de formas finitas. Nada muito complexo, é muito simples o que ele estava dizendo. Está dizendo, olha, nós temos, o artista tem um ideal, esse ideal, de forma confusa, tenta consumir a realidade concreta. E aí nós temos um grande exemplo da Stonehenge, que é aqueles monumentos que ficam na Inglaterra, de um determinado povo. É abstrato, você percebe que é um monumento religioso também, é abstrato, grandes formas, está tentando relacionar, fazer o vínculo da ideia de infinito, da ideia de divino, da ideia de uma potência real, de uma realidade infinita, no finito. E o finito é o quê? É isso aí, quer dizer, está localizado na história, no tempo, mas é meio brutal, você percebe, é meio confuso, é consumido de uma forma ainda não acabada, é isso que ele está criticando. Ele vai dizer, olha, a arte simbólica não é uma arte que ainda consegue trazer o vínculo perfeito do infinito no finito. Embora a gente tenha, por exemplo, eu mostrei para vocês as pirâmides são formas abstratas, de forma um pouco assim, grosseira até, por mais que perfeita, que bonita, grandiosa, mas é meio grosseira, quer dizer, feito de terra, de barro, imagina o infinito se encarnando na terra, no barro. Então, o Hegel vai mostrando esse exagero das grandes formas que inspiram o artista, encarnando na história, é só um jeito de consumir o infinito de maneira grosseira. A arte clássica é mais clássica para nós, a gente entende melhor a arte clássica, é aquilo que na verdade a maioria das pessoas entende por arte clássica. A arte, aí você pensa nas esculturas gregas, esculturas romanas, o Hegel também está pensando aí, o que é a arte clássica? É o domínio da beleza. A arte é a beleza. A beleza importa, né? Quer dizer, a beleza é a matéria-prima da experiência artística. Então, o Hegel vai dizer, olha, o período clássico da arte é o período da beleza, do cânone, do padrão do belo encarnado na história. Então ele diz, é a arte que resolve no finito acabadamente. Ela está se resolvendo no finito. Quer dizer, eu tenho o divino, porque se a gente pensar, os temas da arte clássica são temas religiosos, geralmente, e grandes feitos históricos. Os temas religiosos, que o Hegel vai sempre privilegiar eles como o mais significativo tema da arte, então está ali, colado no finito. A forte presença do corpo humano como individualidade espiritual. Quer dizer, quando a gente olha a Atenas, quando a gente olha a Vênus de Milo, é um Deus encarnado na história. Percebe? Eu estou olhando para uma divindade corporificada. É o duplo dessa divindade no mundo. A gente olha a Vênus de Milo, a Vênus do Tiziano, que é um grande pintor renascentista. É isso. Ele tomou o corpo de uma entidade finita, né, um corpo físico mesmo, carnal, e mostrou que esse corpo traz uma entidade espiritual profunda, assim, é um vínculo perfeito. O princípio divino é humanizado agora. Estou humanizando o divino. Personificado e encarnado na história. O problema, e aí ele anuncia, essa arte fez o que precisa fazer, mas ela tem um problema. O problema é que a natureza humana e divina ainda não são totalmente reconciliáveis. Sabe, aqui tem uma questão da arte que é fundamental, é a reconciliação. A arte, não vamos esquecer nunca, se o conteúdo dela é religioso, a gente tem que remeter lá aquilo que eu li no começo da palestra, do workshop. É a expressão humana, é a nostalgia humana daquele tempo que nós temos saudades, mas nunca vivemos. Que é o problema da experiência idílica do Éden, né? Quer dizer, eu vivo a experiência de um final feliz e completo, como se eu tivesse saudade da plenitude, do significado último. Que o Rousseau, nós sabemos, inverteu tudo isso.
achava que o Éden está ali, né? Ele acontece na história. O Éden está aqui em Sorocaba, né? Temos um bairro chamado Éden. Temos um bairro chamado Éden aqui. Então, a arte clássica é uma arte que, para o Hegel, ainda não faz essa reconciliação. O homem não está reconciliado com a arte clássica. Para o Hegel, vou falar uma linguagem aqui mais simples, a arte romana será a arte que faz a reconciliação, a arte romântica, na verdade. A gente vai ver daqui a pouco. Só um exemplo de arte clássica, para ir rápido. Poderia ter trazido mais, mas não dá tempo. A gente vai ficar falando só de arte clássica. Se todo mundo conhece essa pintura, a Vitória de Samocrata, né? Quer dizer, uma grande escultura do Fídias, um escultor grego. Assim, tudo bem, está sem cabeça, teve seus problemas, não vamos comentar, mas todo mundo fala, nossa, que beleza, né? Como é bonita essa arte, né? Quer dizer, ela encarna a beleza fielmente. Ninguém vai dizer que isso é feio, não. Dá uma nostalgia dessa beleza e tal. Só que o Hegel vai dizer, essa arte não é a arte da reconciliação. O ser humano não se reconcilia totalmente com essa arte. Foi uma falsificação da história pensar que essa arte era a reconciliação, porque a natureza humana ainda precisa dar mais um salto, segundo ele, que é o mais importante aí pra gente. Vamos lá. Que é a chamada arte romântica, que ficou conhecido como romantismo. Para o Hegel, a arte romântica é o último estágio da arte. É onde a morte da arte vai acontecer. Antes de a gente falar em nome último, né? Falar das verdades últimas. O que é a arte romântica? A arte romântica tem como base a subjetividade. É a arte da modernidade, propriamente dita. É o ser humano extraindo de si suas potências mais fortes, né? Quer dizer, suas grandes potências de criador. É como se, na arte romântica, o homem passasse a igualar a Deus no ato de criação. O homem imita Deus no ato de criação. Isso é a arte romântica. A unidade da consciência entre humano e divino foi completa para ele. Faz a interioridade concreta, né? Cada interioridade concreta, cada eu com uma interioridade singular, o verdadeiro conteúdo da ideia da arte. O Hegel vai dizer, o cristianismo propiciou isso na história. Porque agora, o cristianismo, na figura do Cristo, faz a reconciliação perfeita entre homem e natureza. Entre homem e Deus, desculpa. E homem e natureza também. Então o Hegel vai dizer, a partir da arte cristã, eu não trouxe aqui para não ler muito tempo, mas a partir da arte cristã, a partir do Cristo, nós temos a reconciliação plena entre o divino e o humano. Nós temos a figura do infinito no finito, de forma acabada. E aí nós temos a arte romântica, justamente valorizando então a interioridade humana como aquele lugar, local onde se dá essa reconciliação. Mas aí nós temos um grande problema na arte romântica. Qual que é o problema? O problema é, como só passa a contar a alma, quer dizer, só passa a contar a subjetividade, a interioridade, os sentimentos, então todas as formas do mundo exterior são apenas ilustrações de um itinerário interior. Percebe? Toda a minha percepção do mundo externo, agora eu estou pensando como artista, é entendida só como um meio, não mais como um valor nela mesma. Eu me interiorizo tanto, que o mundo externo já não tem mais valor. Então, os símbolos do mundo externo, aquilo que a arte pintaria, expressaria como sinal, segundo Hegel, abre uma fissura, abre um vazio de ser usada, quer dizer, só é usada como meio, quer dizer, eu vou usar a experiência simbólica como um meio para alcançar a reconciliação. Então, o perigo dessa arte é afastar-se de sua vocação, que era expressar a verdade divina na interioridade. Pensa que para o cristão, né, para a arte cristã, que o Hegel entende como arte completa, o cristão extrai de si a figura da Trindade, expressa no mundo a figura da Trindade. O Hegel vai dizer, essa interiorização é perigosa. Por quê? Porque faz com que a arte se afaste de sua vocação. Eu mergulho tanto na interioridade que agora eu perco a métrica, o cânone dessa realidade divina. Agora abre espaço para todo tipo de excentricidade. Porque o divino, em uma multiplicidade concreta, quer dizer, agora o divino, que é vivido em cada corpo físico em concreto, cada um de nós, é quase gnóstico isso, né? De trazer a centelha do divino em cada interioridade,
cada divino expressa uma multiplicidade, é o divino retalhado. É a divindade que se retalha em cada experiência artística. Porque o divino em uma multiplicidade concreta que podem pretender encarnar o absoluto. Agora, cada um de nós encarna o absoluto nesta subversão da arte. Aí o Hegel vai dizer, a arte morreu. Agora é o filósofo, eu não concordo com isso com ele, mas agora vai dizer ele, é nosso sistema que vai dizer o que é boa arte ou não. É um problema do Hegel que eu não vou encarar aqui. E aí, um exemplo disso é a arte romântica do Delacroix. Quer dizer, o que eu tenho aí? Uma pintura de um símbolo divino, que é uma entidade divina. A República é a deusa Diana. Que guia o povo. Mas se a gente vê bem, é uma falsificação isso. Porque a experiência da Revolução Francesa e da deusa Razão como ícone da República, que vai para a guerra e lidera a libertação do povo, é uma libertação falsificada. É essa libertação que identifica o absoluto no mundo e subverte o absoluto. Qual absoluto? É esse aqui. E o absoluto tem toda, como sua força motriz, ele tem todo o direito agora de matar aqueles dos quais ele não gosta. Então, para mim, um exemplo clássico, para terminar minha fala, é um exemplo clássico mesmo, do que é a subversão da arte com relação ao seu fundo e o seu paradigma. Quando a arte se politiza de forma radical e busca encarnar na história o absoluto em nome... Mas qual que é o absoluto agora? O meu absoluto. O absoluto desse grupo, o absoluto daquele. Então, fica muito claro para mim, pelo menos o Hegel, ele é mais simpático à Revolução Francesa, mas fica muito claro para mim, a partir dessa linguagem que a gente traz aqui hegeliana, que a fragmentação das experiências, a diluição da experiência do cânone na subjetividade, quer dizer, cada um agora é portador de uma identidade com o divino, e quando essa identidade se absolutiza, quer dizer, se torna uma referência única da verdade, nós temos esse tipo de coisa. E a arte, como política, no seu ápice da sua construção. No ápice da sua construção. Eu não vou fazer uma análise completa, porque essa pintura leva muito tempo, mas se a gente pensar bem, ela é a experiência da religião se secularizando na sua forma mais completa. É isso que eu queria dizer rapidinho. Acabamos. E obrigado.